Mentalmente Falando, o podcast que conecta saúde mental e bem-estar à sua genética. Oi pessoal, aqui é a Lari do podcast Mentalmente Falando. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Como todo mundo já sabe, nesse domingo, dia 12 de outubro, é comemorado o Dia das Crianças. E é claro que a gente não poderia deixar de falar sobre esse tema tão importante que é a saúde mental na infância. E para esse nosso bate-papo de hoje, eu recebo aqui o psicólogo PhD em neurociências e pesquisador sobre o transtorno do espectro autista, com mais de 30 artigos científicos nacionais e internacionais publicados, Dr. Iago Mello. Seja muito bem-vindo, doutor, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. É sempre bacana poder contar um pouco do nosso dia a dia, né, envolvendo transtorno do espectro autista. Então, obrigado pelo convite, estou à disposição. Então, doutor, vamos lá. Vamos lá. Quando a gente fala em saúde mental na infância, muitas pessoas ainda pensam que a criança não tem nenhum tipo de problema, né? Por que esse pode ser um mito e por que você acredita que ele ainda acontece? Cara, essa é uma pergunta muito interessante, né? Quando a gente fala principalmente do desenvolvimento infantil, existem alguns marcos do desenvolvimento, ou seja, um conjunto de habilidades, um conjunto de comportamentos que são esperados em que em determinada faixa etária ele seja desenvolvido, ele seja manifestado. E quanto mais a criança vai alcançando uma certa idade e alguns marcos não são alcançados, muitas vezes podem ser sinais de alerta de que há a existência de algum transtorno do neurodesenvolvimento. Então, temos diversos marcos envolvendo fala, envolvendo habilidades sociais, habilidades motoras. Então, sempre que há um distanciamento daquilo que era esperado para a idade, nós temos possivelmente a caracterização de um transtorno. E claro que falamos muito na identificação precoce, porque qualquer tipo de tratamento ou intervenção que seja realizada, quanto antes ela é iniciada, maior a chance realmente de sucesso do tratamento que está sendo realizado. Com certeza, doutor. Então, falando sobre isso, de uma maneira mais geral, agora inicialmente, quais sinais pais, professores ou pessoas próximas podem identificar, né, que essa criança está passando por um sofrimento emocional e não é apenas uma fase? Bacana. Então, eu sempre gosto de dizer, independentemente do tipo de transtorno, né? Cada criança, ela acaba tendo uma certa expectativa de demandas nos mais diferentes ambientes que ela está inserida. A criança normalmente vai estar inserida no ambiente escolar, no ambiente social, no ambiente familiar, e cada um desses ambientes existem algumas certas demandas que são esperadas. No colégio, por exemplo, né? A gente tem momentos de interação social, de brincadeiras, até mesmo questões de desempenho acadêmico. Então, quando nós temos alguma característica, seja ela qual for, hiperatividade, até mesmo outros sinais de sofrimento, de ansiedade que começam a prejudicar o funcionamento da criança dentro daquele determinado ambiente, então aquelas demandas que eram esperadas costumam não ser realizadas, é o primeiro sinal de alerta de que possivelmente alguma coisa pode estar acontecendo. E é claro que, né, a gente até falou anteriormente de mito, de isso vai passar, enfim, acaba que existe uma linha do tempo que é muito importante, porque sempre o período, principalmente da primeira infância, ele acaba sendo um dos mais importantes para qualquer tipo de intervenção que seja realizada. Então, geralmente os sinais percebidos são justamente a dificuldade de atender a essas demandas inseridas nos mais diversos locais. Com certeza. E hoje a gente fala muito mais sobre saúde mental, Sim. né? Aí com o advento das redes sociais, né? Com a era de tanto conteúdo e informação que a gente tem. Você percebe uma mudança de comportamento dos pais em relação aos filhos? Você acredita que hoje os pais estão mais atentos com a saúde mental dos seus filhos? Com certeza, principalmente, né, para minha área da psicologia, eu acho que a gente nunca teve tanta procura, assim, né, principalmente para processos de diagnóstico, até mesmo para acompanhamento. Os pais estão mais atentos. Hoje, as mídias, é claro, trazem muitas informações, é sempre importante ter um filtro, né, a gente recebe muita informação, nem toda informação ela é bem qualificada, então sempre tenham muito cuidado com as informações e, em caso de dúvida, sempre procurem um apoio técnico especializado. Mas sim, os pais estão procurando mais. Temos também, nas mais diversas pontas, por exemplo, na escola, né? Os professores também estão mais atentos, eles têm formações cada vez mais avançadas e acabam sendo uma fonte de informação muito importante para destacar, né? O professor às vezes está com uma turma de 20 crianças e consegue às vezes perceber a criança que dentro daquele determinado grupo apresenta um comportamento um pouco diferente, que chama atenção e leva esse alerta muitas vezes para as famílias. Então nós temos tanto famílias como professores, né, que normalmente circulam ali a primeira infância, muito mais atentos e gerando uma busca consequentemente muito maior, né, sobre transtornos do neurodesenvolvimento ou questões, né, de forma geral a serem investigadas.
Com certeza, doutor. Então, aproveitando que você é um grande pesquisador, especialista aí no transtorno do espectro autista, né? Hoje a gente tem falado muito mais sobre diagnósticos, né? Muitas pessoas, inclusive, descobrindo aí a neurodivergência, um diagnóstico de TEA ou de TDAH na vida adulta, né? Que às vezes achavam que era algum traço da personalidade e, na verdade, era um transtorno, né? Então, sobre isso, eu gostaria que você explicasse, então, pra gente, como que a gente pode diferenciar comportamentos típicos da idade de possíveis, né, sinais, sintomas do TEA. O que os pais e professores, assim, podem perceber? Muito bacana. Eu diria que hoje, né, o autismo, para a gente ter uma clareza no diagnóstico, nós temos sempre duas características principais. Então, nós temos, né, o prejuízo de comunicação e interação social e a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento. Então, olhando esse primeiro grande grupo de características, né, prejuízo de interação e comunicação social, eu diria que a maior parte dos pais hoje que chega no consultório com essa pulga atrás da orelha, com essa dúvida, tem dúvidas especificadamente sobre a parte de comunicação. Então, esse eu diria que, se for falar assim, é o sintoma central que mais traz angústia e que, sabe aquela motivação que faz o pai realmente buscar ajuda? É a comunicação. Então, crianças por volta de 2 ou 3 anos de idade que muitas vezes não falam nenhuma palavra, não balbuciam, não imitam sons e, na maior parte das vezes, acabam não tendo uma comunicação funcional, né? A gente sabe que grande parte da nossa comunicação é feito por meio da fala, de estímulos vocais propriamente dito, e a criança, além de não manifestar essas características que já são esperadas, muitas vezes também não manifesta nenhum tipo de outro tipo de comunicação não verbal. É uma criança que não aponta, é uma criança que muitas vezes tem dificuldade de expressar os seus desejos. Então, eu diria que hoje a característica mais importante que de fato leva os pais ao consultório é a ausência de qualquer tipo de linguagem vocal, de uma comunicação pouco funcional, né? A família às vezes até entende o que a criança quer, mas porque já conviveu muito e sabe o jeitinho. Mas qualquer outra pessoa de fora do círculo familiar acaba não tendo tanto conhecimento. Então, essa é uma característica que chama muito atenção e que mobiliza os pais, né? Porque hoje na nossa sociedade a maior parte das pessoas se comunica falando, conversando. A ausência dessa característica com certeza pode trazer muitos prejuízos na criança a curto, médio e longo prazo. Fora esse eixo, né, a parte de comunicação propriamente dita, a gente tem a presença de comportamentos restritos e estereotipias. E isso no dia a dia pode ser observado principalmente por meio da brincadeira, né? Uma criança que muitas vezes em casa tem uma diversidade de brinquedos. Ela tem carrinho, tem boneco, tem peças de encaixe, ela tem tudo aquilo que é o mais legal possível. Mas, diferente muitas vezes de irmãos ou de outras crianças que circulam no mesmo lugar, é uma criança que gosta sempre de brincar com o mesmo brinquedo e da mesma forma. Ou ela até pode trocar o brinquedo, mas ela brinca exatamente da mesma forma. Então, o carrinho, ele tem uma certa brincadeira simbólica. O carrinho, ele faz bibi, ele anda pela cidade. Mas a criança, ela é um pouco diferente. Ela gosta de virar o carrinho e ver as rodinhas girando. Ela pode pegar outro brinquedo, mas ela pega e continua girando repetidamente uma outra parte do brinquedo. Então, brincar sempre da mesma coisa, da mesma forma, e se em algum momento a interrupção daquele padrão acontece, pode causar uma frustração que pode inclusive evoluir para uma crise. Então, a busca por fazer as mesmas coisas do mesmo jeito em crianças, principalmente no momento de brincadeira, é um dos sinais que podem ser observados e também são bastante relatados pelas famílias. Então eu diria que esses dois eixos acabam trazendo o essencial que normalmente as famílias trazem como maior preocupação nas consultas de diagnóstico. E muitas vezes os pais podem até perceber, mas acharem que é da personalidade da criança, e às vezes o alerta, ele vem, né, de forma externa. Então, como você falou, a família às vezes se acostuma, né? É o jeito dele, ele é assim mesmo, não gosta muito de interagir, mas às vezes alguém de fora, ou às vezes algum outro parente, né, que não tá ali tanto no dia a dia, no convívio, percebe, né? Então, acredito que também tem muita essa influência externa para também os pais, né, se incentivarem a buscar essa ajuda, né? E falando no sentido, então, cada criança dentro do espectro do autismo, né, tem, enfim, suas particularidades, suas dificuldades, né, seus sintomas diferentes, digamos assim. E hoje a gente tem, né, os níveis de TEA,
né? Exato. Então eu gostaria que você explicasse pra gente a diferença de cada um desses níveis. Perfeito. Eu gosto muito de falar sobre isso porque, como a gente falou anteriormente, o autismo tem duas características centrais: déficit de interação e comunicação social e a presença de comportamentos restritos, estereotipias. E o que acontece? Quando a gente fala o próprio nome do diagnóstico, nós temos um termo bem no centro que fala transtorno do espectro autista. Então, espectro é uma palavra que normalmente em nossa memória remete a um espectro de cores, né, de diferentes intensidades. E é justamente essa característica que eu uso para a gente pensar os níveis de suporte. Então, é como se nós tivéssemos duas características centrais, mas cada uma delas pode ocorrer em diferentes intensidades. Então, eu posso ter grandes prejuízos de comunicação social e poucos padrões restritos de comportamento, ou vice-versa. E o que acontece? Quanto maior o nível de suporte, eu costumo fazer uma reflexão de que níveis de suporte, eles dizem respeito ao quanto que o ambiente em que a criança está inserida precisa apoiá-la, precisa dar de suporte para que ela consiga realizar as demandas que estão disponíveis no ambiente. Então, quanto temos hoje, né, a classificação que pode ocorrer em níveis de suporte 1, 2 e 3, leve, moderado, grave, mas a ideia é que quanto mais próximo do 3 ou sintomas ou nível de suporte grave, nós temos uma maior intensidade de prejuízos de comunicação e justamente dos prejuízos ocasionados pela presença de comportamentos repetitivos. Então, um nível de suporte maior vai dizer que, dentro do ambiente que a criança está inserida, precisaremos utilizar mais estratégias de suporte. Então, é um colégio que muitas vezes vai ter que ter toda uma estratégia de comunicação alternativa, de apoio visual, a utilização muitas vezes de itens da preferência da criança para compor o ambiente. Então, quanto maior o suporte, maior o prejuízo em decorrência dessas duas características e possivelmente mais adaptado terá que ser o ambiente. Então, logo, quanto menor o nível de suporte, não que não seja necessário, mas muitas vezes a criança já possui uma certa autonomia e precisa de um suporte de menor intensidade. Então, eu gosto de trazer dessa forma porque quando a gente olha realmente o nível de suporte para aquilo que a criança precisa para conseguir se adaptar ao ambiente, a gente tem uma visão que eu acredito muito mais inclusiva, porque a gente se coloca no lugar de o que eu preciso fazer para dar de suporte para essa criança conseguir se adaptar. Então, essa é uma visão que eu acho bem interessante, pensando em todos os diversos ambientes que a criança vai circular e as demandas que ela vai ter que lidar diariamente, né? Colégio, em casa, enfim. Com certeza. E falando então de suporte e apoio, né? Como o doutor comentou agora, então como de fato, então na prática, né, os pais e também até os professores ali no dia a dia podem oferecer esse apoio, né, para a criança com TEA? Perfeito. Hoje nós temos já um conjunto de práticas que se chamam práticas baseadas em evidência. Então, existem manuais propriamente ditos que reúnem esse conjunto de práticas hoje para apoiar o desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos com autismo. Nós temos um conjunto de 28 práticas, né? Então 28 tipos de estratégia para apoiar o desenvolvimento de pessoas com autismo. Então é um manual muito bacana, né? Particularmente, né, dessas 28 práticas, eu sempre gosto de destacar que 82% delas, né, 23 dessas práticas, são práticas de ensino baseadas em análise do comportamento aplicada, que hoje acaba sendo uma das principais formas de tratamento indicado para crianças, jovens e adultos com autismo, né? É uma abordagem bem bacana, é uma abordagem que pode ser utilizada por diversas especialidades como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, e acaba sendo uma abordagem bem assertiva para apoiar justamente no desenvolvimento de autonomia e independência de pessoas autistas. Então, antes aí da gente adentrar mais nos tipos de tratamento para TEA, né, como você comentou, antes eu gostaria de saber sobre o diagnóstico. Como que funciona o diagnóstico do espectro autista? É uma avaliação psicológica? É uma avaliação do histórico da vida da pessoa, genética? Como que funciona esse diagnóstico? Cara, essa é uma pergunta bem legal, bem interessante, né? A gente tem observado que a prevalência de autismo ela vem aumentando nos últimos anos, e é claro que uma maior prevalência ela pode ter diversas explicações. Temos mais pessoas conscientes buscando esse tipo de avaliação, temos profissionais mais bem capacitados para a identificação de sinais precoces, mas também, né,
é importante falar sobre o processo de avaliação e diagnóstico. Por quê? É um processo que ele não é tão simples, não é tão fácil e não é realizado de forma rápida. Hoje, nós não temos exames físicos propriamente para fazer. Então, o exame de sangue não vai me dar o diagnóstico, o exame de neuroimagem também não vai me dar o diagnóstico. Na maior parte das vezes, né, a entrada desse paciente começa pelo médico, normalmente médicos envolvendo a especialidade, né, de neuropediatria, de psiquiatria infantil. Hoje, temos cada vez mais médicos pediatras participando desse movimento, o que é muito bacana, né, porque acaba sendo um profissional que a gente tem com maior disponibilidade dentro de grandes centros. Então, normalmente esse profissional ele vai solicitar alguns exames. Não vai ser apenas um procedimento único. Então, para apoiar a hipótese clínica de transtorno do espectro autista, normalmente é solicitado um processo de avaliação psicológica, um processo de avaliação principalmente fonoaudiológico, né? Testes de audição, testes de visão. Então, é solicitado uma bateria de exames justamente para trazer esse olhar de diversas especialidades para, de fato, validar ou não essa hipótese clínica. Então, vou falar mais da parte da psicologia propriamente dita, né, que é onde eu atuo, mas normalmente um processo de avaliação psicológico, ele não é rápido, ele é um pouco longo. Nós teremos ali 6 a 10 encontros, tá? Vai depender muito do perfil do profissional, muito da clareza dos sintomas, mas durante esses encontros são utilizadas diversas formas de coletas de dados. Então, vai ter uma entrevista na anamnese, podem ter roteiros de observação estruturado, testes padronizados de fato para ajudar a quantificar essa percepção clínica. Então, hoje nós já temos algumas baterias que conseguem nos apoiar quanto à decisão clínica sobre esse diagnóstico. Então, a ideia, principalmente da parte da avaliação psicológica, é levantar o máximo possível de evidências, né? Levantar dados do histórico, dados de observações, de baterias, para apoiar a decisão do médico quanto à existência ou não de um diagnóstico. Então, o conselho, né, que eu gostaria de dar, às vezes, para todo mundo que está escutando, já passou por um processo, é que processo diagnóstico não é um processo instantâneo. Ele é um processo que demora tempo e vai exigir um levantamento de informações muito robusto. Né? Isso tanto em termos de um diagnóstico infantil, por mais que os sinais muitas vezes consigam ser percebidos de uma forma mais clara. Então, mesmo na infância, a gente vai precisar ter, normalmente, baterias avaliativas estruturadas, roteiro de observação, levantamento de anamnese, como esse processo se torna ainda mais complexo na vida adulta. Né? Uma vez que eu falo de um transtorno do neurodesenvolvimento e estou investigando ele na vida adulta, é fundamental ter todo um histórico do que de fato aconteceu durante a infância. Então, acessar os pais será muito importante, registros em fotos, em vídeos, se já tiver esse acesso, vai apoiar bastante na tomada de decisão de um diagnóstico adulto. Então, não é um processo tão simples e o grande desafio diagnósticos não são obtidos de forma muito rápida. Fez muito rápido? Pé atrás, desconfiem, busquem uma segunda opinião, né? Busquem sempre profissionais especializados no tema, tá? Para ter cada vez processos mais assertivos. E falando de pais e filhos, né? Como a gente estava conversando aqui antes do nosso bate-papo, é muito comum, né? Muitas crianças, muitos filhos receberem, então, né? O diagnóstico do espectro autista e depois aí vir o pai ou a mãe descobrir que pode ter. Gostaria de saber, é muito comum acontecer, qual que é a probabilidade genética, digamos assim, de que se o seu filho tem TEA, você, né, deve ter também. Então, de fato, hoje, em termos de diagnóstico, né, quando a gente fala de fatores de risco, o fator genético ele acaba tendo um impacto muito significativo como um fator de risco, assim, principal para o diagnóstico de autismo. E quando a gente fala sobre essas relações de pais e filhos, né, trazendo bem uma experiência do consultório mesmo, a gente, na maior parte das vezes, recebe crianças para realização de avaliações psicológicas, enfim. E o que acontece, né? Normalmente, a primeira consulta, a gente tem o pai que muitas vezes fala, olha, eu era igualzinho ele, e olha, é assim, passou quando eu tinha ali os 8 anos, e é isso aí. E conforme a gente vai trazendo os dados e mostrando algumas características, de fato, o pai ou a mãe, enfim, né, eles vão percebendo com maior clareza de que, de fato, talvez a hipótese clínica seja apoiada, talvez realmente exista um diagnóstico de transtorno do espectro autista. E quando, de tantas as outras sessões, o pai ou a mãe se reconhecerem naquele papel, mediante a um diagnóstico positivo, muitas vezes se faz a pergunta, nossa, se eu tô me comparando com a criança até agora e realmente eu era assim, meu filho recebeu o diagnóstico agora, será que eu também não sou? Pô, começa a virar uma chave na cabeça. Minha mãe nunca investigou. E aí começa a conversar com a mãe, conversar com o pai, com o tio, e todo mundo, né, não em todos os casos, mas em alguns casos fala, não, realmente, você é igual ao seu filho mesmo, mas você demorou a falar, lá com 10, 15 anos você começou a falar. E aí vem essa necessidade de busca, e daí
muitas vezes algumas questões de compreensões particulares daí, né, de desafios muitas vezes que surgiram ao longo da vida, começam a ter respostas. Então, é um processo que não ocorre em todos os casos, mas existe assim um percentual significativo de pais, mediante a existência de um diagnóstico, começarem a fazer sua própria investigação. Certo. E hoje, sobre a questão de comorbidades, normalmente a criança pode ter só o transtorno do espectro autista ou ele pode, então, vir acompanhado ali de uma ansiedade, de um TDAH, bipolaridade? Como que funciona essa questão, então, das comorbidades? Perfeito. Então, como a gente comentou, né, o diagnóstico ele possui 2 características centrais, mas o que acontece? Quando a gente tem, né, um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando de um sistema nervoso que se desenvolve de uma forma completamente diferente. Então, muitos estudos que principalmente utilizaram técnicas de neuroimagem para investigação, como ressonância magnética funcional, observaram que o padrão de conectividade, né, de como as diferentes áreas do cérebro se comunicam em pessoas autistas é completamente diferente. Então, se a gente tem um sistema nervoso que ao longo do seu desenvolvimento se organiza de uma forma diferente, provavelmente, além dos sintomas principais, eu terei outras comorbidades circulando. Então, é comum observarmos, por exemplo, a presença de deficiência intelectual, epilepsia, transtorno déficit de atenção com hiperatividade. Então, além do diagnóstico de autismo, temos, né, uma grande probabilidade realmente de ter outras comorbidades circulando esses 2 sintomas principais. E às vezes é até uma forma, tem o termo em inglês, né, que a gente fala um masking, né? Então, uma forma de mascarar. Então, por exemplo, você foi uma criança que evitava contato visual. Aí, de repente, para se adequar à sociedade normativa, digamos assim, você começou eu tenho que ficar olhando nos olhos das pessoas, né? Então, às vezes, ele acontece muito como uma forma de compensar, né? Então, por exemplo, também um TDAH não tratado. Eu tenho que parar quieto, senão eu posso perder meu emprego, minha mãe vai brigar comigo no colégio. Então, acho que tem muito essa questão, né, do que eu li muito sobre o assunto, tem essa questão também de compensar e mascarar, né? Exato. E assim, todo o processo de compensação, ele é um esforço ativo. Então, claro, a curto prazo, poxa, eu vou aqui me adaptar, eu vou realmente me controlar muito para eu permanecer sentado durante toda essa gravação e não levantar. Cara, ok, é um processo adaptativo, vai me consumir um certo esforço cognitivo que a curto prazo, ok, mas ao longo de uma jornada de trabalho, se o meu cargo dentro de qualquer instituição envolva esse pré-requisito, provavelmente a médio e longo prazo isso pode me causar algum tipo de sofrimento e inclusive aparecer outras comorbidades, como ansiedade, próprio estresse, burnout, enfim. Então, realmente é bem interessante essa questão. E é bem diferente, né, de uma pessoa neurotípica para uma pessoa neurodivergente. Então, por exemplo, eu tenho que focar. Tô com uma preguiça ali, mas eu quero focar, eu vou focar. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer, mas para a pessoa neurodivergente, como você comentou, né, isso gasta uma energia física mesmo, né? Então, acaba o dia, é como se a pessoa se sentisse, assim, exaurida, como se tivesse corrido uma maratona, né? Perfeito. E é muito interessante a gente falar sobre essa adaptação, porque dentro das 2 características principais ali do diagnóstico, né, a gente tem comunicação e interação social. E o que acontece, né, na maior parte das vezes, quando a gente fala sobre esse diagnóstico, as famílias costumam dizer assim, nossa, mas assim, interação social, poxa, meu filho me beija, me abraça, ele é super carinhoso, ele gosta de interagir socialmente. E quando a gente realmente mergulha, né, no que realmente representa essa característica, a gente entende que muitas vezes, né, a busca dos fatores motivacionais, né, o porquê realizamos tal comportamento ou tal habilidade, no contexto do autismo, o estímulo social ele acaba não sendo prioritário. Então é como se ao longo do dia, né, a maior parte das coisas que a gente às vezes costuma fazer envolve uma certa motivação social. Olha, eu vou interagir com aquela pessoa para, enfim, deixá-la feliz, ou eu vou interpretar uma expressão facial dela e adaptar o meu comportamento para me adequar a uma certa expectativa que é criada nesse ambiente. Então, essa leitura social, essa motivação social acaba não sendo prioritária no TEA. Então, por isso que muitas vezes algumas coisas não fazem sentido, algumas vezes o esforço ele é muito maior, porque acaba realmente não sendo a prioridade. Então, realmente é bem interessante essa questão.
E falando em termos, então, de tratamento, né? Você como psicólogo, então eu gostaria de focar para esse lado da psicologia, você Claro. como psicólogo. Eu gostaria de saber mais como que funciona essa questão da análise de comportamento e como que funciona, né? Como que o psicólogo pode atuar, então, aí no tratamento do TEA. Cara, essa é uma pergunta muito bacana, né? É claro que temos aí diversas práticas baseadas em evidência. Hoje, a literatura científica, né, tudo aquilo que há de disponível acaba mostrando um maior volume de evidência na aplicação justamente de procedimentos de análise do comportamento aplicada. O que eu sempre costumo dizer, né? A intervenção em aba, ela costuma ser uma intervenção muito voltada a um processo de aprendizagem. É como se a gente não tivesse uma finalidade específica. A gente pode ensinar qualquer coisa, mas nós utilizamos esses procedimentos, usamos essa forma de investigação de como o indivíduo aprende. Então, a ciência do comportamento aplicada nada mais é do que investigarmos e descobrirmos quais são os principais mecanismos, formas, quais são as rotas de aprendizagem mais adequadas para ensinar as mais diversas habilidades. Então, dentro da aplicação desse tipo de intervenção, nós costumamos iniciar o processo com uma avaliação da criança. Essa avaliação ela tenta fazer um mapeamento de duas grandes áreas, né? O que chamamos de déficits comportamentais, que é justamente aquele conjunto de características que a criança deveria manifestar, mas ela ainda não manifesta, né? É um déficit. E também também realizamos o mapeamento dos excessos comportamentais, que é tudo aquilo que muitas vezes ela manifesta, mas ela manifesta numa intensidade, numa magnitude tão grande que muitas vezes se torna disfuncional e prejudica a adaptação dela no ambiente. Então, a ideia é justamente saber quais são as habilidades que nós precisamos aumentar a frequência, quais são as habilidades que precisamos reduzir a frequência, para justamente fazer com que o indivíduo tenha um funcionamento estável dentro de um determinado contexto. Então, para isso, nós precisamos entender o que ele precisa aprender e criamos as rotas de aprendizagem. Então, é um processo muito bacana, porque quando a gente pensa, né, o indivíduo precisa se adaptar no ambiente escolar, no ambiente familiar, o que ele realmente precisa? E a partir do momento que nós temos esse ponto de chegada, a ideia da intervenção é justamente construir essas rotas de aprendizagem. Quais são as melhores formas? E em aba nós temos pelo menos 23 formas de ensino diferentes que a ciência já nos mostra que funcionam e dão resultado para ensinar crianças, adolescentes e adultos com autismo. Legal, e também pode variar bastante, né, conforme o quadro, o caso do paciente, né, então bem bacana aí saber que tem esse tipo de tratamento e que também ele é multidisciplinar, né. E então, para fechar hoje o nosso bate-papo, doutor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, se você pudesse deixar uma mensagem para os pais, não só no Dia das Crianças, mas sempre, que mensagem que você deixaria? Olha, essa é uma mensagem muito bacana, mas eu acredito que se eu pudesse hoje, né, enfim, conversar com todos os pais, eu diria, brinque com seus filhos, sabe? Realmente tenham um tempo de qualidade com eles. Hoje nós estamos inseridos num ambiente onde muita informação circula, né, principalmente aí as recompensas de curto prazo que muitas vezes as redes sociais nos colocam em alguns ciclos em que muitas vezes o tempo passa muito rápido e a informação tá ali, enfim, então realmente a grande questão que eu levanto para todos os pais, independentemente de desenvolvimento típico ou atípico, é realmente brinque com seus filhos, tenham momentos de qualidade, porque isso faz completa diferença em todo o desenvolvimento dele. Legal, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi muito bom poder saber mais sobre isso e falar sobre saúde mental, né, na infância, não só agora na data, no mês das crianças, mas também sempre, né, e também muito legal essa mensagem final aí que você deixou para os pais. Muito obrigada pela sua presença. Perfeito, eu agradeço o convite, realmente é muito bacana falar sobre esse assunto, é um assunto que cada vez mais temos escutado e principalmente, né, levar esse tipo de conteúdo com uma boa qualificação faz completa diferença em todo esse cenário. Então, agradeço a oportunidade e até a próxima, né? Até a próxima. Muito obrigada. E para vocês que acompanharam a gente até o final desse episódio, meu muito obrigada também. Até a próxima. Mentalmente Falando, o podcast que conecta saúde mental e bem-estar à sua genética.